Desculpe, Eduardo Barão, obrigada. Nós vamos para o outro lado do mundo, porque essa polêmica, é claro, reflete também na China e quem está agora ao vivo, direto de Pequim, é o repórter Igor Kalian. Conta pra gente como que essa história repercute em Pequim, Igor. Bom dia. Tudo bem, Thaís? Um bom dia para você, para o Cláudio, para a Sônia, para todo mundo aí no Brasil. É um prazer estar fazendo a minha estreia aqui na Rádio Bandeirantes, direto de Pequim, para falar desse assunto que, claro, está repercutindo muito por aqui e por aqui o governo não está vendo com bons olhos toda essa situação. É claro, a gente está falando de uma imposição americana para que um aplicativo tão famoso em todo o mundo e que pertence a uma empresa chinesa saia das mãos dessa empresa, como bem destacou Eduardo Barão, a ByteDance. Bom, o Ministério das Relações Exteriores se posicionou. Um porta-voz, ele concedeu coletiva de imprensa e ele disse o seguinte, que isso é um ato de intimidação e que isso pode sair pela culatra para a América. E como que ele justificou essa frase? Que como os Estados Unidos não conseguiram ter um sucesso na concorrência leal, a gente está falando de aplicativo contra aplicativo, em toda essa questão política, eles apelaram, então, de acordo com esse porta-voz, para a intimidação e que isso pode minimizar a confiança dos investidores e aí ter um impacto na economia americana. Ele chegou a dizer aí que se fala muito nos Estados Unidos sobre essa questão de segurança pública, de que os Estados Unidos, né, estariam tendo, a China, melhor dizendo, estaria tendo acesso a dados aí de pessoas dos Estados Unidos. E aí o primeiro-ministro aqui disse o seguinte, olha, então a gente precisa dessas provas. Isso ainda não foi provado e o TikTok segue sendo boicotado nos Estados Unidos. Então o que ficou muito claro por aqui é que a China vai fazer jogo duro, não concorda com essa imposição americana, então é mais lenha aí nessa fogueira, nessa briga, nessa guerra política e econômica que envolve Estados Unidos e também a China. Lembrando que o CEO do TikTok, ele também se posicionou, disse para prevalecer as vozes dos usuários, das pessoas que usam o TikTok, mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos. O senhor do TikTok foi sabatinado há pouco tempo atrás, lá na Câmara nos Estados Unidos, e por diversas vezes precisou explicar que ele é de Singapura e que não tem nada a ver com o Partido Comunista aqui da China. Essa história ainda vai longe nos Estados Unidos e vai longe por aqui também, viu? E acho que vai longe pelo mundo todo, viu, Igor? Olha, o medo da Europa, inclusive com essa regulamentação da lei da inteligência artificial, é justamente ficar atrás dos avanços da China. Da China assumir a ponta dessa coisa da tecnologia, da inteligência artificial que a gente falava agora há pouco com o Philip Killing. O TikTok é mais um capítulo aí de um desdobramento enorme de tudo dessa revolução que está acontecendo no mundo todo, não? Ô, Sônia, inclusive, eu estive há pouco tempo em uma empresa que fabrica inteligência artificial aqui na China. Cria aqueles avatares que são seres humanos digitais que respondem perguntas, pensam, e o governo está dando subsídio, está bancando, pagando para que as empresas se aprimorem e façam mais investimentos em inteligência artificial. Em uma única empresa que eu fui aqui em Pequim, investimento do governo de 10 milhões de yuans. Isso dá 7 milhões de reais e essa empresa não vai pagar aluguel do seu escritório por 3 anos. Ou seja, a China já achou aquele caminho do futuro, que é o futuro da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial, e está investindo pesado nisso. A Deixa eu gente ver falava aqui. agora. Oi, Cláudio, manda aí. Então, eu queria ver com o Igor. Igor, muito prazer tê-lo aqui conosco, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Queria saber, o governo chinês acredita, porque assim, para os americanos, chinês, Singapura, é tudo China, né? Para eles não faz a menor diferença. Eles só reconhecem a existência do próprio umbigo. Eu queria saber o seguinte: o governo chinês tem informações de que essa confusão toda não tem muito a ver com espionagem, etc. Tem mais a ver com lobby das empresas americanas concorrentes do TikTok? Não, com certeza, Cláudio. Primeiramente, obrigado pelas palavras, sou seu fã. Não, sem dúvida, o governo chinês acredita e muito nisso, até porque nesses relatórios que estão sendo apresentados na Câmara, lá nos Estados Unidos, se fala sobre fake news, envolvimento nas últimas eleições americanas e um possível envolvimento nessas eleições. O que se fala por aqui é o seguinte: provas, provem para a gente, então, que nós estamos com esses envolvimentos. Os Estados Unidos citaram, o Trump falou sobre taxar ainda mais os produtos chineses há pouco tempo, e nem assim, aqui na China, eles quiseram falar sobre as eleições americanas. Eles falaram, olha, é um assunto interno dos Estados Unidos, a gente não vai se envolver nisso. Então, a percepção, melhor dizendo, que se tem por aqui é essa, que as concorrentes não estão conseguindo ganhar do TikTok, e aí o que os Estados Unidos quer é assumir, então,
de uma vez por todas, as rédeas desse aplicativo. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas usando um único aplicativo e é a rede social do momento. Tem o Instagram, tem Facebook, outras redes que são fortes, mas o TikTok é a do momento. Vídeos curtos, está na moda, todo mundo está usando isso. Na inteligência artificial, o algoritmo que te mostra o vídeo que você quer ver. Imagina a gente falando isso em relação comercial, o tanto de empresas que isso não atrai. Então, os Estados Unidos quer, de fato, pegar as rédeas, claro, de uma certa maneira também na questão econômica. É o Igor Calian, correspondente da Band ao vivo agora, direto de Pequim, na China. Aliás, Igor, a gente queria te ouvir também sobre as suas primeiras impressões a respeito desse país gigante. Eu contava agora há pouco que, se a gente somar a produção industrial dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e da Coreia, não chega à produção industrial da China, para a gente ter um tamanho, uma ideia da dimensão que esse país asiático hoje ocupa na economia mundial. Dá para sentir essa efervescência por aí, Igor? Dá, viu, Thaís? Eu tô aqui, tô indo para a terceira semana já de China. A primeira foi mais para adaptação, as duas últimas já trabalhando bastante. E eu tive a oportunidade de trabalhar, cobrir em loco, estar no Palácio do Povo para as duas sessões, que é a única sessão da Câmara que tem no ano. Aqui na China, sim, os deputados eles não recebem salários, mas eles fazem as discussões dos projetos, das leis durante uma semana. E foi na semana passada. Só se falou em economia. A China vive, não vou chamar de crise, mas tem uma desaceleração depois das questões envolvendo a pandemia. Então, aqui a todo momento, a todo tempo, só se fala em economia. Você não vê deputado aqui falando sobre linguagem neutra, banheiro unissex, aqui não tem nada disso. Aqui se fala sobre trabalho, sobre economia, sobre investimento, sobre inteligência artificial. E aí a primeira impressão que ficou é exatamente essa, de ver tantos deputados, cerca de 3 mil, a todo momento debatendo e falando sobre o futuro econômico da China. É de fato uma potência que está abraçando e dominando todo mundo. E sempre que a gente vai falar alguma coisa sobre a China, de uma maneira ou de outra, a gente está falando sobre crescimento econômico. Nunca, né, em nenhuma hipótese, não está relacionado a isso. Agora, sobre Pequim, essa cidade que vocês estão vendo, quem está acompanhando o YouTube aqui ao fundo, olha, eu vou falar para vocês, eu esperava algumas dificuldades, mas a pior para mim, vim para cá pensando em 2 problemas, comida e língua. Língua, de fato, é um pouco mais complicado, não tem como. A comida não estou sofrendo tanto, tenho encontrado boas comidas aí, inclusive parecidas com as brasileiras, mas a questão é o frio. O frio que eu peguei aqui, a primeira semana, cheguei a pegar menos 10 graus, ô Soninha. Pelo amor de Deus, não estou acostumado com isso. Foi meio difícil, mas hoje é o primeiro dia que eu tô à noite numa sacada sem usar blusa. Tá fazendo 18 graus aqui, tô no paraíso. E o seu Olha, amado Igor, futebol, tem aí, Igor? Tem aqui. Aliás, a China, ô Soninha, tem muita gente de olho aí onde você tá agora, de olho em Paris. né? A China, que é uma potência olímpica, nessa briga com os Estados Unidos há 4 anos, deu trabalho até para a imprensa. Você sabe que a imprensa começou até a mudar a maneira de contar as medalhas para botar os Estados Unidos na frente da China. No fim, os Estados Unidos venceram por uma medalha a China. Tá todo mundo de olho aí em Paris, mas tem futebol, tem vôlei, tem muita coisa por aqui. Não tem o Palmeiras, mas dá para ver pela TV, dá para ver pelo YouTube.